Sejam bem-vindos ao Guia-se Campinas Podcast, hoje com a ilustre presença aqui dos meus colegas de Guia-se, também franqueados Guia-se, né? Da região de Indaiatuba Guia-se. Isso. E Vinhedo Guia-se. E hoje estamos aqui para reunir nossos conhecimentos aqui, né? E ter uma apresentação aqui espetacular aqui sobre técnicas de marketing e vários assuntos aqui de domínio de cada um, né? Cada um tem um pouco... Bom, tem um conhecimento geral, porém, cada um tem uma especialização em um certo nicho, né? Então, aqui contamos com conhecimento aqui profundo dos anúncios do marketing digital aqui. E apresentando aqui, Michele, né? Que tem a formação em marketing, fez a graduação em marketing e pós-graduação no FGV. Exatamente. Né? Em gestão de marketing, né? Isso você tem 15 anos de marketing Guia-se, né? Isso. Primeiramente, quero agradecer o convite, Clemente. Ah, sim, nós que agradecemos. O Clemente, conhecido como japonês do Google, em Campinas. E obrigada pelo convite. Eu sou formada em marketing desde acho que 2006 e comecei a trabalhar com a Guia-se, como franqueada Guia-se, de 2011 para 2012. Então, entrou para a família Guia-se. Entrei para a família Sangue Azul. E trouxe você também para o mercado imobiliário, né? Sim, sim. E a gente trabalha com o mercado imobiliário, bem desafiador. Aqui na Guia-se a gente se ajuda muito, né? Sim. E a Márcia aqui também. E a Márcia, que tem a formação em tecnologia de informação, né? Exerceu, também teve uma carreira de tecnologia de informação e depois conheceu o marketing digital, né? E já há 15 anos atuando na área, né? Esse ano já faço 16 anos de Guia-se. Então, entrei em 2010, então esse ano já vou fazer 16 anos de Guia-se e de marketing digital, né? Na verdade, eu tive minha formação em TI, trabalhei sempre na área de TI, e aí fiz essa transição de carreira, até para aproveitar esse meu conhecimento, mas eu brinco que agora eu não quero nem saber de servidor, ele só tem que funcionar. Porque antes eu era responsável por infraestrutura, e infraestrutura é uma loucura. Então agora, hoje, o marketing, eu só quero que eles absorvam todo o conhecimento, todas as informações e que funcionem. Mas de TI, realmente, a infraestrutura eu abandonei. E marketing dá a oportunidade de a gente ter um conhecimento mais amplo também, né? Sim. Muito... amplia nossos conhecimentos também. Isso é uma parte boa do marketing. E eu, Clemente Suzuki, né, eu sou franqueado da Guia-se Campinas. A minha formação foi em engenharia, eu sou engenheiro de telecomunicações, né, eu exerci minha carreira, e depois eu fui fazer variar um pouco a minha carreira também e me interessei por marketing digital, né? E que me atraiu muito, sabe? Tendo essa minha formação técnica e principalmente o nicho do Google, né? Que me interessou muito. E aí parti para o marketing digital e eu também já estou há 13 para 14 anos na área, né? Então aqui nós temos hoje aqui três nichos aqui que nós dominamos com maior conhecimento e vamos tentar fazer um pouco dessa explicação aqui para o nosso público, né, sobre essas áreas, sub-áreas do marketing digital, né? Porque o marketing digital ele é muito extenso, porém, quando você conhece muito bem determinada área, aí você consegue atingir o público-alvo, né, dos clientes também, e aí você conseguir prestar um serviço bem especializado, né? Você conseguir utilizar muito bem as ferramentas, né? Então, uma das áreas, que até a Michele falou, né, aliás, a Márcia também estudou bastante, atendeu imobiliárias, né? E então seria um primeiro assunto aqui para a gente explorar aqui, né? Então, falando sobre marketing imobiliário, então, primeira coisa, o que difere o marketing imobiliário
dos demais nichos, né, de marketing digital, né? Porque são diversos nichos, né? Então, existem formas diferentes para cada área, né? Sim. Então, por exemplo, o marketing de imobiliária, ele tem várias plataformas diferentes para ajudar a prospecção de clientes, né? Então, esse seria um ponto, né? As plataformas, né, imobiliárias, portais, os sites também têm uma característica diferente, né? São são milhares de páginas, né? Isso a Márcia entende bem, porque uma das especialidades da Márcia são sites em geral, não só imobiliários, mas você conhece bem essa área, né? Então, os sites imobiliários, eles têm características diferentes, né, Márcia? Sim, com certeza. São milhares de páginas. Exatamente. Além da quantidade grande de páginas, né, são muitas páginas com bastante conteúdo. E é o que faz com que a indexação ela ganhe maior relevância, né, O SEO imobiliário é um dos desafios, né? Que é bem diferente de um site de 5 ou 10 páginas, né? Você tem que ter uma forma de trabalho mais massiva, né? Você conseguir entender a lógica do Google que trata essa quantidade grande de páginas, né? Diferente de um site menor que você tem que focar, vamos dizer, menos páginas, né? E quando são milhares de páginas, é uma outra forma de você trabalhar, né? Aí entram as ferramentas analíticas, né? Eu acho que a comparação mais coerente de um site imobiliário é com o e-commerce, porque ele é baseado em vários produtos, né? No caso do e-commerce são efetivamente produtos, no caso do site imobiliário são os imóveis. Então, para cada um desse imóvel, para cada um desse produto, você precisa fazer uma configuração, tanto a parte de conteúdo, de imagens, etc., para que esteja muito bem indexado no Google. Já um site convencional, muitas vezes, quando tem essa necessidade de um bom posicionamento, uma grande relevância, a forma de ganhar mais relevância e de ter uma posição com mais destaque é utilizar blog de notícias. Então, por quê? Porque cada página do blog é uma notícia adicional. Então, realmente, para o cliente que tem plena consciência de que a indexação, o posicionamento orgânico, esse tráfego orgânico seja muito relevante para ele, é super importante esse investimento no conteúdo que é de blog. Sim, porque aí nós estamos linkando conteúdos de produto com conteúdos sobre o bairro, sobre a imobiliária, etc. Né? Então, esse é um link importante que nós temos que fazer. Né? Conteúdo é o que o Google quer. Né? O Google, ele vende informação. Então, por isso que o conteúdo é importantíssimo. Né? Então, essas são as principais diferenças assim, entre o marketing imobiliário, né? Milhares de páginas, né? E o desafio das imobiliárias para frente à concorrência, administrar os corretores, né, a gerência dos corretores, captação, né, são os 3 pontos principais, né, Michele? Inclusive, o principal desafio que dá início nesse elo de ações do marketing digital o marketing digital imobiliário é o gestor, o dono da imobiliária ter esse entendimento que não basta ele ter apenas um site, o site tem que estar preparado para os mecanismos de busca, no caso do Google, né? Principalmente Google, né? Principalmente o Google, e ele precisa ter esse entendimento, porque muitas vezes o sucesso do negócio vai depender muito de como que as pessoas estão encontrando, como as pessoas podem encontrar o site dele. Sim. Então, marketing digital, essa parte técnica é muito importante. Então, esse é o primeiro elo do desafio, fazer com que o gestor da imobiliária tenha esse entendimento para que eles busquem quem pode resolver esse problema para ele. Sim. E gerenciar os corretores, né? Porque tem que haver toda uma distribuição, né, de leads para os corretores. Então, existem ferramentas apropriadas para isso, né, para fazer essa gestão, né? Porque é uma equipe de corretores, né? Você tem que gerenciar uma imobiliária, fluxo, né?
Ele tem os corretores que recepcionam os clientes, né? E aí a gente precisa olhar como se fosse um tripé. Temos a imobiliária, os corretores que fazem a captação do imóvel. O imóvel, a gente pode falar que é um produto, né? Sim. E ele precisa ter esse produto para quando chegar o cliente que nós geramos, essa demanda para a imobiliária, quando chega o cliente, ele possa fazer o match, porque ele tem um produto e tem a pessoa interessada nesse produto. E um dos grandes desafios das imobiliárias é a captação, né, Michele? Sim. A captação é o ponto ali onde você abastece de produtos para a imobiliária poder trabalhar, né? E muitas vezes a gente identifica que há acessos no site através de ferramentas como o Google Analytics, que a pessoa, que a gente chama de lead, ela entra procurando um dormitório, uma casa que ela tenha 5 quartos, que ela tenha 2 suítes e uma sala. E a própria imobiliária não tem esse produto, esse imóvel. Então, com o nosso trabalho, a gente consegue identificar a oferta e a demanda. Isso, esse é um dos pontos importantes aí. E hoje temos ferramentas que conseguem fazer esse cruzamento, né? Sim. Hoje nós cruzamos bases de dados de imóveis, bases de dados de leads, com a parte administrativa da empresa. E aí tem uma visão 360 do trabalho imobiliário, né? Esse acho que é um dos nossos principais diferenciais aí, né? Que a gente está conseguindo fazer essa integração, né? Que antes era um pouco mais complicada. Hoje nós temos ferramentas adequadas para isso. Isso aí está ajudando muito os imobiliários. Exatamente. Nossos clientes aí estão se beneficiando dessa. E aqueles que já têm essa mentalidade e que já faz o uso, ele não é só um diferencial para a imobiliária, mas também um diferencial de vendas, de lucratividade, até de saúde financeira dos seus corretores, para que eles possam trabalhar mais felizes. E com isso, a gente faz a economia ali daquela região girar, porque temos uma imobiliária boa, porque temos uma agência boa e porque temos clientes satisfeitos, e tudo isso ele nasceu ali através do marketing digital. Isso. Um dos pontos de nossa preocupação é gerenciar a questão do topo, meio e fundo de funil. Isso é um dos pontos que no marketing ou em vendas, isso é um ponto básico, vamos dizer, que a gente trabalha muito bem. E então, falando de ferramentas, nós trabalhamos ferramentas justamente focadas para topo, adequadas para topo, meio e fundo de funil. Sim. Né, Michele? E aí usamos topo e meio de funil, por exemplo, mídias sociais, né? E o fundo de funil, Google, e também inbound marketing, né? Quando a gente fala de fundo de topo, meio e fundo de funil, a gente tem que estar bem alinhado com os corretores, né? Porque para a gente chegar no fundo de funil, a gente precisa ter um topo bem abastecido. Então a gente consegue trabalhar tanto pessoas que elas vão passar pelo meio com o fundo, e também pessoas que atualmente são apenas os curiosos. Então a gente consegue identificar e ter uma previsibilidade, né, através do estudo de inteligência artificial, junto com relatórios de Power BI e tudo que acontece no mercado, a gente consegue ter uma previsibilidade através desse topo, meio e fundo. Isso. O BI tem ajudado muito nisso, né? Até acrescentando, uma questão hoje em dia que a gente discute muito é que hoje em dia o funil ele já não é mais linear, né? Ele já não é tão topo, meio e fundo. Por quê? Porque às vezes a pessoa começa no fundo, depois ela vai lá para o topo, né? E aí ela é impactada por algum conteúdo, aí ela volta e faz outra pesquisa e ela é impactada. Então, hoje em dia, a transição já não funciona tão de acordo. Então, por isso que a gente tem que estar atento ao marketing em cada uma dessas fases e impactar. Isso. O cliente cada vez mais informado, né? Antes não tinha tanta informação disponível, né? E os clientes conseguem se informar, né? Se aculturar antes até de falar com a imobiliária, né? Exatamente. E outra, as tecnologias estão permitindo você rastrear.
Antes, as ferramentas não eram tão detalhistas, né, de conseguir rastrear todo esse caminho. Hoje temos mais recursos, né, Márcia? E falando em inbound marketing, um dos pontos importantes é o inbound marketing, né? Que no fundo, se a gente for resumir, seria uma gestão da base de leads do cliente, né, ou da imobiliária, né? Porque assim, as empresas, elas gastam um recurso elevado, né, para conseguir os clientes novos, os leads novos, né? Porque nós sabemos, o patrocinado na internet tem seu custo, é elevado, né? Então, já que custou as imobiliárias adquirirem esses leads, então, da base de milhares de leads, o melhor é você gerenciar esses leads que as imobiliárias conseguiram, e aí para conseguir acompanhar todo a jornada de compra, né? Porque eventualmente você capta o lead no início da jornada e de imediato você não vai vender. Aí você gerenciando essa jornada, aí você consegue efetivar ou justificar o custo que você teve para adquirir, né? Então, e essa jornada dentro do inbound marketing, ele é o relacionamento que a gente consegue fazer enquanto o corretor está trabalhando com clientes atuais que já estão no topo do funil. No topo não, perdão, no fundo do funil. Então, essa energia do corretor, ele fica focado no fundo do funil, e o inbound marketing, ele trabalha também esse relacionamento. É uma automação, inclusive. É uma automação, né? Que não deixa esse cliente sozinho. Ele sempre está acompanhado. Lead a lead. Lead a lead, exatamente. Lead a lead. E como a Márcia falou, existem os blogs que ajudam as pessoas... Nutrir de informação. Por exemplo, se um lead, ele está procurando... O exemplo que a Márcia falou, muitas vezes esse funil não é tão linear, a pessoa ela começa no fundo, ela está procurando um apartamento, ela está decidida que ela vai comprar aquele apartamento, ela chega lá no fundo, e quando ela está lá no fundo, ela descobre que o apartamento que ela quer comprar, ela pode, porém, se ela for bem trabalhada com conteúdo, ela fala, posso comprar esse apartamento, porém na cobertura. Aí ela vai voltar lá para o topo. E o acompanhamento do corretor e do inbound marketing nesse momento é essencial. Estar junto com esse cliente na jornada, porque na decisão final ele vai lembrar da imobiliária que esteve com ele todo esse tempo. Sim. E essa jornada, muitas vezes, ela é entre ações de locação e venda, né? Porque existem a venda pós-locação também. Sim. Então, muitas vezes a pessoa começa alugando o imóvel e depois de um tempo ela se capitaliza e acaba comprando, né? Então, são ações, são movimentos que o lead faz, que a imobiliária tem que ficar atenta a isso, né? E aí você captura essa intenção através de campanhas também. Né? Exatamente. E a imobiliária ela tem que ter em mente que ela precisa desse relacionamento para ter previsibilidade. Sim. Momentos como esse ano de 2026, nós temos a Copa, nós temos eleições, e ela consegue ter previsibilidade por conta desse relacionamento que ela fez no passado. Aquela que não tem um inbound marketing, que não tem uma agência que acompanha, como o Clemente em Campinas, ela não tem esse número, ela não tem essa previsibilidade. Então, isso dá segurança, tanto para imobiliárias quanto para empresas, qualquer tipo de negócio que tenha um marketing digital. Para as empresas, a previsibilidade é um item muito importante para você conseguir. Que a palavra que acompanha bem o marketing digital é a previsibilidade. E você, Michele, que tem anos aí trabalhando com as imobiliárias da região também, nós sabemos que existem 3 grandes segmentações aí nas imobiliárias: imóveis prontos, lançamentos e comerciais, né? Exatamente. E cada um tem um comportamento assim de público, de segmentação
de investimento, por exemplo, né? De comportamento. Pode ser até a mesma pessoa, mas são momentos diferentes, são ações diferentes. E muitas vezes uma imobiliária, ela precisa entender se ela tem esses 3 tipos, onde que ela vai atuar, o que é mais rentável para ela, o que vai fazer ela se manter ali o seu faturamento linear. Então, a imobiliária precisa entender, porque no fundo, qualquer cliente, seja uma empresa, seja uma loja de ferramenta, ele vai querer, eles querem vender, né? Eles querem o dinheiro na mesa. E a gente precisa mostrar que para fazer isso, a gente tem que trabalhar com segmentações e entender o que é o imóvel pronto, o que é o imóvel em lançamento, o que é o imóvel comercial e o quanto ele tem no seu inventário para poder investir. Então, a gente também faz essa orientação. Sim. Você quer trabalhar a comercialização de um imóvel, uma sala comercial, mas você tem 5 salas, seu concorrente tem 35 salas. A gente orienta, você não tem o poder de fazer isso, então vamos começar a trabalhar onde você tem o poder. Então, o nosso atendimento do marketing digital, ele também agrega essa consultoria, digamos assim, para o cliente. O que muitas agências hoje em dia não fazem. Sim, e muitas imobiliárias, muitas vezes, não têm essa visão clara, né, de como é o comportamento do cliente, etc. Né? Eu acrescentaria uma 4ª segmentação, Sim. que na verdade é a que eu atuo principalmente, que são os imóveis industriais. Ah, tá, também. Então, também. a minha... Comerciais e industriais. Só que o industrial ele é mais focado realmente para a indústria, para grandes espaços, então para áreas industriais, para galpões assim, com uma metragem bem maior, né? Às vezes 5, 10, 20, 50, 80 mil metros, né? Então, assim, é um nicho muito específico também, que é um público mais, é um lead muito mais complicado de se trabalhar, de se encontrar. Por quê? Porque muitas vezes esse lead pode estar espalhado em qualquer lugar do Brasil e até mesmo do mundo. Então, por exemplo, uma empresa que de repente está lá no Rio Grande do Sul, ela quer se deslocar para o interior de São Paulo, então a gente tem que fazer com que a campanha apareça para aquele lead que está buscando lá no sul, ou de norte, nordeste, enfim. Então tem todo um desafio que é bem pertinente para essa área de industrial. E assim, comercial, claro, o residencial também existe, mas o industrial ela é muito, muito específica para esse tipo de perfil. É um nicho. Ele é bem específico mesmo. Então, realmente é um desafio maior nesse sentido. Né? Sim. E outro ponto, a jornada é muito diferente, né? Os imóveis prontos, você tem uma jornada mais linear, vamos dizer assim, que você consegue aplicar os conceitos de marketing de uma forma mais fácil de você gerenciar, né, os prontos. Lançamentos, a jornada ela é muito curta, né? Então, para você conseguir aplicar os conceitos de marketing, de venda, em um período curto, esse é o grande desafio. E é por isso que o lançamento ele é mais caro, né? A parte de lançamentos é caro. E os imóveis comerciais também têm suas características, né? Mais durante a semana, fim de semana ele baixa, né? E a Márcia, você tem atuado no mercado B2B, que seria mais referente a imóveis comerciais e industriais, né? Sim. Na verdade, atualmente nem tem nenhum cliente, já trabalhei bastante tempo, né, com imobiliário de maneira geral, Sim. Mas agora eu tenho trabalhado mais focado realmente no B2B. Certo. Então, são imobiliárias que têm foco em galpões e áreas industriais, né? Então, o desafio dos meus clientes é exatamente este, né? Então, assim, é um nicho bem específico que eu tenho atuado bastante. Sim. A segmentação é complicada, né? Você atuar nessas segmentações, eu digo, segmentação horária, segmentação de região geográfica, né? Então, esses são os desafios aí do gestor de marketing. Mas, por exemplo, esse meu cliente tem um dos principais clientes de galpões que já está comigo há mais de 10 anos. Então, inclusive, no meu livro, ele coloca, né, que a imobiliária dele cresceu mais de 300%. Puxa vida, hein? Em função da qualidade dos leads entregues e, claro,
né, a contrapartida também é o excelente atendimento deles. Sim. Porque no marketing, esses dois fatores, eles têm que se encontrarem, né? Então, não adianta o marketing trazer o melhor lead se o atendimento não for bom. Pois é, esse é um dos desafios. Ou vice-versa. O marketing traz um monte de lead sujo e aí, internamente, a empresa precisa ficar correndo e se matando, colocando mais pessoas no comercial para filtrar aquilo. Então, quando existe essa função equalizada, ou seja, bons leads e bom atendimento, isso sim é o que leva ao sucesso da empresa. Sem dúvida, é o que a empresa precisa, né? E hoje nós temos a IA que ela acelera esse movimento, tanto de melhoria de campanhas, né? Campanha industrial, ela é difícil, ela demora, ela tem um custo. Então, hoje, com a IA, a gente consegue fazer análises mais rápidas, enxergar pontos que antes não representavam nenhum sinal para a gente, como também agilizar no atendimento de leads. Hoje, todo mundo sabe, recebe uma mensagem, sabe o que é um chatbot, por exemplo. Muitos não respondem. Mas com a IA, a gente consegue fazer de forma humanizada. A IA pode responder em áudio, ela pode ouvir o seu áudio. Então, a gente também consegue colocar isso para o cliente, tanto de imobiliária quanto empresas, B2B, exatamente para suprir o atendimento, que muitas vezes a gente tem muitos leads curiosos. Eu falo para as imobiliárias, hoje ele é um curioso, amanhã ele vai estar comprando, depois ele vai estar indicando para os seus familiares. E o ponto indicação, que é uma coisa totalmente humana, ela é muito importante e ajuda demais. A gente chama de mais um canal de aquisição, além do Google Ads, de Meta Ads, das análises de BI que a gente faz, posts em redes sociais, questões orgânicas. Um excelente atendimento, por exemplo, hoje mesmo vindo para cá, eu vi um post simples, uma loja de ferramenta, colocou o seu atendimento vale ouro para a gente. E era um post com uma placa simples, o seu atendimento, a pessoa vai lá dar uma nota, e aí tinha um bobãozinho ilustrativo, né? E essa nota que você ganha, ele é um sinal, que a gente chama de sinal social. Sim. O Google vai ver, olha, a pessoa esteve lá, a pessoa escaneou e deu a sua opinião. E hoje, para você ter mais um aliado, que é a IA, as pessoas, ela já vai lá no Google, ela clica lá modo IA e fala, eu quero buscar uma casa no Cambuí. Sim. Aí, ela responde. E aí a IA vai te responder. Quanto mais sinal social você tiver, que um deles é o Google, que você faz o comentário, você aparece. E uma das características do marketing digital é justamente essa. No marketing digital, o que são ferramentas que localizam os perfis, no fundo são máquinas que te ajudam a localizar os possíveis consumidores do seu produto, né? Então, no fundo, marketing digital tem isso também. São máquinas que ajudam a gente a localizar, né? As empresas localizarem os possíveis compradores, né? E quem souber administrar muito bem essas ferramentas é que vão conseguir ter as melhores vendas, né? Um exemplo. No inbound marketing, a gente faz o relacionamento através de e-mail marketing. Muitos falam, e-mail marketing não funciona, não recebo, e-mail marketing ninguém abre. Não pode tomar a decisão pelo comportamento pessoal. Então, a gente tem dados que o e-mail marketing funciona. Inclusive, essa semana teve um evento do Google, onde saiu uma pesquisa que o que eu busco na IA, por exemplo, que o Clemente busca, o que a Márcia busca, a gente pode estar procurando a mesma coisa e na IA de cada um vai dar um resultado diferente. Porque o seu comportamento e o que você tem dentro do seu e-mail, olha só que incrível, o que você tem dentro do seu e-mail, a IA entende que você tem esse determinado conteúdo, ela vai te mostrar, vai te dar um resultado conforme o seu comportamento. Muitos não sabem disso. Então, só finalizando, o inbound marketing é muito importante por conta desses sinais. Sim.
Mas é claro que isso a IA conhecendo quem emitiu, né? Porque Exatamente. existe a questão da LGPD que ela não conhecendo pode quem emitiu, exatamente. ler os conteúdos de outros, né? Exatamente. Sim. Aí falando, né, nessas ferramentas, né? Você, Michele, eu sei que você é uma admiradora. Rata de ferramentas. Rata de ferramentas, né? Eu sei que a gente, né, que conhece a Michele, colegas aí de guias, eu sei que você adora ferramentas. Né? Adoro, muito. Ferramentas e cursos. Sim, ferramenta e cursos. Só ser Hotmart. Né? Sim. E para cada, vamos dizer, camada do funil de vendas, existem ferramentas mais adequadas, né? Sim. Topo e meio, por exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, de ferramentas, a gente, falando de imobiliária, né? A gente tem o site da imobiliária, a gente tem o CRM da imobiliária, a gente tem uma ferramenta que conecta os portais, cada portal é uma ferramenta. Então, tem um ecossistema de ferramentas e a própria imobiliária em si, ela não entende ao ponto de compreender o quanto essas ferramentas são importantes para a gente. Então, a gente tem que trabalhar um pouco de tudo para dar o resultado final ali para o nosso cliente. Sim, integrar as ferramentas. Papéis e desafios é justamente conseguir integrar muito bem essas ferramentas, automatização. Né? E muitas vezes a imobiliária ela não entende. A imobiliária, e também vou falar da indústria. Também eu tenho alguns clientes de indústria que aquela pessoa que um dia entrou em contato com ela por um portal, seja um portal imobiliário ou uma indústria que entrou em contato porque ela visitou o seu estande na FenaSucro, por exemplo. Se eu obtenho esse dado, eu sei que a pessoa visitou a minha imobiliária pelo portal, a minha empresa no meu estande da FenaSucro. E quando ela retorna, através dessas minhas ferramentas de automação e outras de entrada de canais, eu consigo identificar que essa pessoa voltou, em quanto tempo ela voltou e o que ela tem o interesse. E aí onde nos ajuda a gerar a previsibilidade. Estou sendo incisiva na previsibilidade porque além da venda atual, a gente precisa saber o quanto vou vender amanhã, porque nem no serviço de marketing digital dá o resultado em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. Ele pode dar resultado na hora, mas a gente precisa passar por todo o ciclo. Né? A gente tem que dar o 360, do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro e seguir. Então a gente fala que o SEO ele é cíclico. O marketing digital ele é cíclico, tanto para a indústria, tanto para imobiliária, qualquer ramo. E uma das ferramentas importantes aí é justamente as ferramentas que fazem gestão de base de leads, né? O inbound marketing, né? Existem algumas ferramentas que executam isso, né? Realistation e outras, né? Que é uma parte muito importante, né, das empresas, né? Gerenciarem os leads da empresa. Né? E gerenciar corretamente. Se eu busquei um imóvel para comprar, que é um apartamento no Cambuí, eu não vou mandar para a pessoa uma casa no Jardim Santana, por exemplo. Então, ele serve para identificar o lead e fazer com que ele receba a informação correta. E você consegue fazer uma nutrição desses leads, né, para que mantenha uma conexão entre a imobiliária e os leads já capturados. Né? Exatamente. E manter um relacionamento para você sempre manter vivo esse canal aberto e quando você tiver uma oferta própria para aquele segmento. E sabe o que é interessante? Essa mesma pessoa, a família, que ela está buscando esse apartamento no Cambuí, essa família também tem o pai, por exemplo, que ele é dono de uma empresa de logística e ele está procurando um galpão. E muitas vezes, acontece até com a gente, comigo acontece aqui na Guia Indaiatuba, deve acontecer com vocês, Valinhos Vinhedo, em Campinas. Ele não sabe que a gente tem determinado produto, determinado serviço e acaba procurando em outro. Então, a imobiliária, ela precisa
ter esse relacionamento e comunicar também o que ela tem. Que coisa, né? Então, certos leads acabam pensando que não tem o produto e acabam indo para outra imobiliária. Exatamente. Um exemplo. Clemente trabalhava numa imobiliária, ele tinha uma demanda adormecida. E conversando com a imobiliária, descobriu que a demanda dele adormecida era ter uma sala comercial. E aí aconteceu por conta de relacionamento e conversa. Isso porque estava todo mundo no mesmo ambiente. Isso, estava falando com a Márcia antes de começar, a ambiência muda os negócios, muda o que você está falando. O marketing digital também é uma ambiência online. Estou aparecendo em portais, estou aparecendo em buscas do Google não relacionada, e a gente consegue identificar todos esses sinais que o usuário deixa. E isso pode até ser um gatilho para uma nutrição de lead. Então, um lead que vem buscando um produto específico, por exemplo, um apartamento, de repente, numa fase de nutrição, a imobiliária informar também outros tipos de imóveis que ela comercializa, além de apartamentos, de casa, Sim. etc. Ela também trabalha com lançamentos imobiliários, ela também trabalha com áreas comerciais ou industriais, enfim. Então, quer dizer, tudo isso também faz parte do processo de nutrição, para que a pessoa entenda também de uma forma geral o que é a empresa. Então, no processo de nutrição, além de falar um pouco mais sobre aquilo que causou o interesse, eu acho que é extremamente importante falar também sobre outros produtos e também contar a história da empresa. Por quê? Porque se a pessoa se interessou por aquele produto e se sentiu com mais confiança naquela empresa, então a probabilidade dela dar andamento naquela compra vai ser maior. De contrapartida, aquela outra imobiliária que não faz esse trabalho de inbound, o lead só teve um contato inicial e depois não teve mais nenhum contato, ele possivelmente vai esquecer daquele imobiliário. Sim. Então, é exatamente esse o gancho da importância do inbound. E é o posicionamento, né, da imobiliária, onde ela está, com quem eu me relaciono, onde eu apareço. Por exemplo, aqui em Indaiatuba, eu sempre... Alexa, se tiver uma aqui, ela vai gritar. Temperatura. Quem não faz isso? E aí, toda vez que eu vou lá no Climatempo, tem lá o quê? Imobiliárias que o Clemente trabalha. Aparece. O remarketing, aparece lá a imobiliária. Isso. E eu falo, Clemente, por que eu não apareço aqui também? Por que eu não consigo? Aí vem a questão do posicionamento da marca, a questão de investimento e o quanto aquela imobiliária trabalha a granularidade dos dados dela. Por que ela apareceu para mim? Porque eu deixei sinais, rastros na internet que eu tenho interesse no mercado imobiliário e em imóveis. Apesar do meu interesse atualmente ser diferente, né? Não é ali na aquisição. Então, por isso que esse anúncio mostrou para mim. Com certeza eu entrei dentro de um público que o algoritmo entendeu que eu tenho interesse. Então, não só a venda, aí a gente já está falando de posicionamento da marca, que é o nome da imobiliária. São diversas estratégias que a gente consegue executar através do inbound. Imagina que legal, você entra no Climatempo, vê lá o banner. Você entra lá no Terra para ver uma receita, aparece lá o banner. Aí você abre o e-mail, aparece lá o banner da imobiliária. Você fala, nossa, esse apartamento é para ser meu. Sinal, é uma mensagem divina. Aí eu também começamos, né? Aliás, você talvez já tenha começado antes, mas quem me ajudou muito no início foi você, né, Márcia? Atendemos uma imobiliária tradicional de Campinas, e essa imobiliária pertencia a uma rede de imobiliárias, né? E aí, com o meu trabalho iniciando nessa imobiliária, aí outras começaram a conhecer o meu trabalho, e é assim que começou esse minha carreira nesse nicho imobiliário, né? E com a ajuda da Márcia. E aí você, Michele, como é que você começou no ramo imobiliário? Foi um cliente? Aqui em Indaiatuba, na Data, tinha uma empresa de software imobiliário.
Sim. Tinha a Union, que hoje ela é outra marca, um grupo espanhol comprou. E aí eu comecei, a própria Guia se fez parceria com eles e eu comecei a ter um relacionamento com eles. Eles me passavam, indicavam clientes. As parcerias que existiam entre a Guia-se e as plataformas imobiliárias. E aí eu entrei no mercado imobiliário e uma coisa interessante, não é qualquer agência que aceita, que tem a habilidade de trabalhar com imobiliária. Porque é um ramo completo. Então, a nossa expertise aqui realmente é... E aí foi onde eu entrei nesse universo, comecei a fazer Google Ads, comecei a fazer Meta. Naquela época custava 1 centavo o clique no Centavos. Meta. Centavos, era incrível. E aí comecei a entender o que era plataforma, milhões de páginas. A plataforma, dependendo da plataforma, ela ajuda e atrapalha o nosso trabalho. Então foi aí que eu entrei apanhando, né? Trouxe até você até fez um excelente trabalho na plataforma na época, resolveu um problema deles que melhorou todo mundo. Eles deveriam pagar royalties para você. Aliás, nossa expertise aqui ajudou várias plataformas a formatarem o SEO deles, né? E elas foram se qualificando mais ainda no Google devido ao nosso trabalho. Ajudamos as plataformas a... Porque assim, as plataformas imobiliárias, o foco deles é fazer uma vitrine, um cadastramento e vitrine, exibição para o público, né? A parte do marketing do Google já é uma parte mais aprofundada que não é, vamos dizer, competência principal das plataformas. Sim. Então, aí é que... Porque é um trabalho extenso, então tem que ser acoplado ao trabalho das plataformas, né? E aí é que nós entramos, né, nesse auxílio e acabamos ajudando as plataformas a se posicionarem também, né? Junto com os clientes, né? Eu lembro que até teve um caso que a gente foi em uma plataforma, porque a imobiliária, a gente deu a orientação da imobiliária, a imobiliária não conseguiu a negociação com a plataforma, e aí a gente ficou naquele fogo cruzado e ele marcou uma reunião e nós fomos juntos. Sim. E aí foi todo um jogo de cintura incrível, porque a gente afirmou que era possível, e aí a plataforma entendeu que realmente acabaria beneficiando outras imobiliárias se implementasse aquilo. É o que a Michelle falou sobre royalties. Então, ou seja, com o intuito de ajudar uma imobiliária, nós fomos até a plataforma, mostramos como fazer, quer dizer, o que era necessário fazer, e aí realmente foi implementado. Então, é um pouco do nosso trabalho que vai além do que é só atender o nosso cliente, e sim entregar excelência no resultado do nosso trabalho. Sim. O marketing digital, ele tem muitos detalhes aí, todos que a gente conversou, né, de camadas de funil, de interação com o cliente, com o comercial das empresas, né? Então, é muito abrangente, né? Então, são pontos aí que tem que ter os profissionais certos mesmo, senão não chega lá. É muito detalhe, né? Os clientes têm que se aprofundar no comercial deles, né? E a parte de marketing, né, tem que contar com profissionais que conhecem profundamente isso aí, né? E você, Marcelo, você tem ultimamente trabalhado com o mercado B2B, né? Você tem se aprofundado nesse nicho de marketing, né? Sim. Então, até comentando, eu comecei realmente na parte imobiliária, né? Sim. Até um caso interessante, porque quando eu me mudei para Vinhedo, né, assim em São Paulo, né, e quando me mudei para Vinhedo, eu comprei a casa do dono de uma imobiliária, de uma das principais imobiliárias de Vinhedo. Teve até essa casualidade, assim, exatamente. Que legal. E aí depois, quando eu mudei para Vinhedo, claro, ainda bem tinha a Guia-se, depois que eu adquiri a Guia-se, aí fui lá bater na porta dele, né? Então foi até um caso bem interessante, né, virou nosso cliente por bastante tempo. E depois ele se transformou numa grande rede aí de franquia, né, de imobiliária.
Então, mas depois eu acabei migrando um pouco, saindo um pouco desse mercado imobiliário tradicional e focando somente no B2B. Então, hoje, os meus clientes, em grande maioria, são B2B. E aí, além do mercado imobiliário, também trabalho com indústrias e outros segmentos, mas sempre voltados para o B2B. E o B2B, ele também tem suas particularidades que tornam mais complexo ainda, né? O público não é tão... a compra não é tão... A busca pelos produtos não é tão frequente, né? Então, é diferente você trabalhar com produtos de consumo, né? De varejo e produtos de empresa para empresa. Então, fala um pouco sobre essa diferença e dificuldades aí que você enfrenta aí. Bom, primeiro que tem várias particularidades, né? Então, um dos primeiros pontos é que a gente trabalha muito horário comercial. Então, a gente sempre leva em consideração que por trás de uma compra de empresa para empresa, tem uma pessoa de compra ou tem um cargo decisor, um gestor, que está fazendo aquela busca. Então, na maioria das vezes, em horário comercial. Entendi. A segmentação de tempo tem que ser muito bem administrada. É uma particularidade. Outra particularidade que a gente tem que levar em consideração é que a jornada ela é muito mais longa. Então, não é mais porque longa um lead converteu hoje que ele vai comprar hoje ou semana que vem. Às vezes, essa jornada ela pode demorar até 2 meses, 3 meses. Porque, por exemplo, pegando o gancho do segmento imobiliário, imagina a logística de mudar uma empresa, por exemplo, que estava no sul do Brasil, aqui para o interior de São Paulo. Então, tem todo um processo, aliás, até a questão de impostos, incentivos fiscais, etc., é analisado antes de fechar, né, a decisão de uma cidade ou outra. Então, tem uma série de critérios que tem que ser analisado e esse processo ele é longo, ele é demorado. Então, o cliente ele tem que entender que, às vezes, o custo do lead ele é muito mais alto, né? Então, o lead às vezes chega a custar R$400, R$500, um lead. Mas, no fechamento de um contrato, esse lead pode se transformar num ROI de mais de 4.000%. Então, tudo tem que ser analisado com muito critério. Então é um cenário bem diferente. Existem etapas mais complexas que envolvem legislação, etc. Então é muito mais profundo. A jornada torna-se mais complexa. Muito mais complexa. Entendi. E também assim, por mais que seja uma negociação mais simples, muitas vezes quem está fazendo aquele primeiro contato é uma pessoa de compras. Então, não é a pessoa, muitas vezes, o que vai utilizar aquele produto, aquele serviço. Então, digamos, é uma indústria que demandou uma máquina. Então, vai para o setor de compras, que aquele setor de compras, aquele responsável de compra, vai buscar na internet aquela máquina. Então, muitas vezes, esse processo também é mais complexo. Por quê? Porque a pessoa de compras, ela simplesmente recebeu uma requisição. Então, ela vai ter que receber aquela cotação, vai passar internamente. Então, tem todo um processo decisório interno que vai, muitas vezes, demorar essa tomada de decisão. Então, sempre quando a gente fala de marketing B2B, a jornada é mais longa e o custo da aquisição de lead é maior e até o CAC também é maior. Por quê? Porque, muitas vezes, numa campanha de um mês, você gera poucos leads. E às vezes você faz 1 ou 2 conversões. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que a gente faz esse análise de retrocesso. Esse lead que fechou esse mês, ele converteu quando? Então, existe uma janela, às vezes dentro do mesmo mês, mas em média é em torno de 3 meses. Que desafio, hein, Márcia? Exatamente. Esse mercado, o mercado B2B é mais complexo. É bem mais complexo. Então, assim, entender tudo isso e outra, desviar do B2C. Porque sim. Tem segmentos que, por exemplo, eu tenho um cliente que é um escritório de advocacia. A gente precisa desviar tudo do consumidor final. Então, a gente precisa realmente focar muito o público empresarial, porque eles não atendem pessoa física, eles só atendem empresas. Então, além de todo esse desafio de trazer esse lead mais qualificado, a gente tem que fazer todo o esforço para desviar o público que realmente não é de interesse e que tem um grande volume de busca na internet. É uma peneira complicada, né, É uma Márcia? peneira bem complicada. E aí, aproveitando esse gancho,
mídias com o Meta ou LinkedIn? Qual a sua visão de uso? Porque as pessoas que estão no B2B também são do mundo B2C, né? Mas você tem que, nessa diferenciação, você tem que usar as mídias certas, né? Sim. Você usa os dois para esse fim? Na verdade, assim, o principal mesmo é fundo de funil. Assim, as mídias, quando a gente fala de B2B, a mídia social, ela agrega valor, ela ajuda, claro, né, o topo de funil a fortalecer a marca, mas dificilmente vai vir uma conversão dessas mídias. O LinkedIn, eu trabalho também, tanto a parte de tráfego do LinkedIn, quanto a parte de conteúdo orgânico também, mas também ele vem para sustentar a marca. Então eu falo que quando alguém faz uma busca no Google, encontra o que ela estava buscando, vai de encontro à necessidade dele, e ele vê que aquela marca tem uma boa presença digital, isso fortalece o processo decisório. Mas dificilmente uma pessoa que seja impactada, por exemplo, você está lá rolando o seu Instagram, vê uma máquina extrusora e vai dizer, nossa, que legal essa máquina. Não, isso não é perfil de B2B. Então é totalmente diferente do B2C, que tem aquela compra por impulso. Mas, por outro lado, de repente, um diretor olha aquela publicação e fala, interessante. Mas não é naquele momento que ele vai clicar ali para tomar alguma decisão. É topo mesmo de funil. E também a maioria das empresas B2B, elas são muito fechadas, ela não deixa a gente abrir muito para trabalhar nas redes sociais. Por exemplo, tem uma empresa aqui na cidade de Indaiatuba que a gente está em negociação, eles vendem rolo de papel, rolos gigantes. Eles estão até buscando um novo barracão, indicar seu cliente. E a partir daqueles rolos, eles fazem caixa de pizza, caixa de papelão. E aí agora você falando me deu uma ideia que eu poderia falar para ele. Se uma empresa B2B está negociando com ele os rolos, está lá dentro internamente na esteira de aprovação, se a gente faz um Meta Ads com o produto dele, porém já no final, caixa de pizza, o cara que tem que aprovar está lá no Instagram dele, fora do horário comercial, e vê lá, caixa de pizza, nossa, é daquela empresa que eu estou negociando. A gente consegue fazer isso? É possível. Se ele entrou no site, a gente consegue ir lá dar uma carimbadinha nele. Dá para colocar pizza, e fazer um remarketing. Você me deu uma ideia. Conversar, rola ideia. Marketing é complexo e a criatividade e a atenção tem que estar. Olha só, vou ligar para ele agora. Outro ponto no B2B é a questão do posicionamento de marca, né? Isso a gente também tem que trabalhar bem. Vamos dizer, é um conteúdo também, né? Você tem que formatar isso aí para que o público entenda exatamente o que a empresa está vendendo. Aí entra a questão de identidade de marca, arquétipo, etc. Existem empresas especializadas nisso, né, que fazem toda a criar a identidade. O branding. O branding. Agências especializadas em branding. Exatamente. Eu acho que, assim, outra questão do B2B é que a empresa, a gente está falando de uma empresa conversando com outra empresa. Sim. Então, essa credibilidade, ela tem que ser muito forte. Mesmo porque, muitas vezes, são contratos de longa data ou produtos de alto valor agregado. Então, você não vai comprar um produto, entre aspas, de uma empresa qualquer. Ou não vai contratar um serviço de 12 meses de uma empresa que você não acredita que seja uma empresa sólida e que realmente está capacitada para assinar esse contrato. Então, a credibilidade, a marca, ela você tem que construir. Extremamente importante. Você tem que construir, deixar explícito, né? Você tem que conhecer a empresa, formatar toda o modo de se apresentar, etc., para que isso aconteça, né? Por isso, a importância de estar presente nos movimentos que existem de cada segmento. Por exemplo, na área industrial, participar em feiras, etc., porque isso vai fortalecer a marca. Na verdade, o intuito é exatamente esse. Esse meu cliente do setor de advocacia, ele agora está fazendo até revista impressa. Então, parece um pouco retrógrado, mas, na verdade, qual que é o intuito deles?
é de fazer a revista, colocar grandes marcas, grandes nomes nas revistas, né, grandes influências, e fazer um evento de divulgação daquela revista. Então, nada mais é do que um fortalecimento de marca. E o mundo corporativo tem muitas feiras, eventos, etc. E aí é que precisa dos catálogos, né? ainda funcionam, né? Exatamente. É tudo fortalecimento de marca. Ao final das contas, a pessoa vai escanear o QR Code e vai ver o online, mas o offline vai fortalecer cada vez mais a marca. Sim, olha que interessante, né? Então são várias nuances e cada nicho tem um comportamento diferente mesmo, né? Sim. Mas muito legal. Hoje o nosso papo rendeu, foi aprofundado. Acho que a gente pode pegar todo esse conteúdo, colocar numa IA, pedir para ela extrair os melhores momentos, e aí a gente vai identificar qual que é a dor aqui mais latente. Sim, sim. Eu, por experiência, assim, eu vi que nada funciona direito se o nosso cliente não trabalhar junto com a gente. Esse é um ponto primordial. É interessante como os nossos trabalhos fluem muito melhor quando o cliente também participa ativamente, né? O marketing tem que estar trabalhando junto mesmo com o operacional da empresa, né? Com o time de marketing, etc. Né? Com certeza, com certeza. E assim, uma coisa que também eu gosto de levar em consideração é que B2B, a empresa tem que estar preparada para entrar nesse segmento, porque principalmente quem trabalha no B2C e quer entrar nesse segmento precisa entender essa mudança completa, né? Além dessa jornada, do custo do lead, etc., a parte interna também tem que ser totalmente adequada para atender o B2B, né? Então, o B2C é uma coisa meio que imediata, né? A pessoa quer aquilo hoje e pronto, acabou e não vai comprar nunca mais, na maioria das vezes, né? Ou pode até que seja assim, fidelize aquela empresa, mas o B2C ele é diferente. Então, essa transição de B2C para B2B, ela realmente demanda uma análise bem minuciosa. Sem dúvida, o B2B envolve trabalho profissional, né? Não pode sair dos padrões da empresa, do que o consumidor exige. É isso aí. Então, são essas diferenças aí. Mas muito legal, muito bom. Agradeço demais aí a presença de vocês aí. Obrigada. E estamos trabalhando juntos aí, né? 15 anos aí trabalhando juntos não é pouca coisa, não. Trabalhando com o japonês do Google. Foi uma jornada, né? E vocês também são fantásticos. Seu Clemente. Comecei trabalhando com vocês e esses anos de jornada têm sido, assim, fantásticos, sabe? Aprendendo um com o outro, trocando informações e trabalhos até, né? Foi uma jornada, assim... Tem sido uma jornada, sim, tem sido uma jornada aí prazerosa. Sabe? E olhando aqui nos meus dados, meus números dizem que a previsibilidade é positiva. Isso. Tem bastante coisa para fazer. E com as IAs e outras ferramentas que estão evoluindo, o nosso trabalho está cada vez mais específico e centrado, né? Sim. Isso que é muito legal. Ontem era uma coisa, hoje é outra. Muda. E amanhã vai ser diferente. E aí aquele horário do café, como que fala? Que tem depois do trabalho? Do happy hour, aí ele se torna um conteúdo que a gente tem que estudar para fazer melhor amanhã. Mas é isso. legal. Então, agradecemos aí a audiência aí. Curta, compartilhe, né? Liga para o Clemente. Conte com a Guia-se. Conte com a Guia-se. Chama o Clemente Campinas, Guia-se Campinas, que ele tem uma ferramenta lá que faz uma análise minuciosa. 360 graus da empresa. E eu sei que ele não cobra, porque se me chamar eu vou cobrar. O Clemente não cobra, aproveita. O primeiro passo. Então legal, é isso. Clemente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado, Michele. Obrigada. E vamos fazendo outros próximos podcasts aí. Não percam. Isso aí. Obrigado.